Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Eu quero estar orando contigo nesta manhã, quero estar trazendo uma palavra a qual nós temos aí meditado nas Sagradas Escrituras. No ano 2024 nós temos feito a leitura bíblica, né? E eu quero te convidar para nós estarmos juntos nessa manhã, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar engrandecendo o teu nome. O Senhor é maravilhoso. Nós temos experimentado, ó Pai, do fôlego de vida, Senhor Deus, que soprou, aleluia, que o Senhor soprou em nossas narinas. Nós temos experimentado, ó Pai, um dia ensolarado, ó Pai, qual o Senhor nos fez, a vida, Senhor Deus, que o Senhor nos deu. Oh Deus, como é bom, Pai, aleluia, nos alimentar, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, do lanche, Senhor Deus, desse café maravilhoso, tudo que o Senhor tem nos dado. Como é bom, Senhor, poder reconhecer, Senhor Deus, a Tua soberania. Neste momento, ó Deus, eu clamo, Senhor Deus, pela criança. Eu clamo pela Tua proteção, Teu cuidado. Deus, não deixe com que nossas crianças sejam violentadas, Pai. Não deixe faltar o alimento, ó Pai. Não deixa serem espancadas, ó Pai, mas que possam, ó Pai, em nome de Jesus, experimentar, Senhor Deus, a Tua proteção, o gozo eterno. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, os nossos adolescentes, um momento de dúvida, Pai, mas um momento especial, ó Pai, qual, Deus de Israel, faz parte, Senhor Deus, de um momento da vida, Senhor Deus, tão sublime, Pai. Tira todas as dúvidas, Pai. Protege, guarda, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, dos assédios sexuais. Que possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, viver, Senhor Deus, tudo a seu tempo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Toma, Senhor Deus, também o jovem, Pai, em momentos de escolhas, ó Pai. Toma eles nas suas mãos, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus, as suas decisões. Protege, guarda, Senhor Deus, da saúde, paz, alegria, prosperidade. Toma um adulto, ó Pai, nas tuas mãos. Pega, Senhor Deus, e abra a mente, Senhor Deus, o coração, para que possa, Pai, experimentar, Senhor Deus, qual seja a boa, perfeita, a tua vontade, a vontade de Deus. Toma, Senhor Deus, um ancião, uma anciã. Oh Deus, o cerca, Senhor Deus, com teus anjos, ó Pai, com teus cuidados. Que nada, Senhor Deus, nem ninguém venha molestá-los, ó Pai, mas que possam, ó Pai, estar, Senhor Deus, experimentando, Senhor Deus, essa boa idade, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, com os anjos do Senhor acampados ao redor de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor pelo pão de cada dia, clamado ao Senhor, ó Pai, pela remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, Pai. É um gás, é uma luz, é uma água, é o arroz, é o feijão, é o aluguel, Senhor Deus. Deus, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Toma aquele que tem, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por situações difíceis, ó Pai, em relação, Senhor Deus, à família, Pai. Ó Deus de Israel, os cuidados, ó Pai, do casamento. Toma nas tuas mãos aqueles, Senhor Deus, que tem enfrentado, Senhor Deus, situações, ó Pai, quanto, Senhor Deus, a saúde, ó Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai, protege, guarda, faça um milagre, nós te pedimos encarecidamente. Toma os hospitais, ó Pai, toma os leitos hospitalares, a UTI, o CTI, toma, Senhor Deus, aquele que está em coma, Pai. Toma aquele, Senhor Deus, que está doente em casa, Senhor Deus, fazendo exames, ó Pai.
Ó Deus de Israel, com as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão Alexandre Pereira, que Deus esteja aí operando sobre a sua vida. Também a minha amada irmã Raquel Ferreira, que Deus esteja te abençoando na data desse dia. Márcia Lima, que o Senhor esteja indo de encontro aos meus amados irmãos, amigos, que Deus possa operar de uma forma maravilhosíssima, que o Senhor venha aí com seu milagre, com as suas mãos potentes, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, que venha o Senhor a estar cuidando, de cada um de vocês e que Ele venha aí com seu socorro. O socorro de Deus é o que nós precisamos. Nós precisamos a cada dia que Ele estenda suas mãos, esteja olhando para nós com um olhar favorável e esteja fazendo com que nós venhamos transpor as situações que estão adversas a cada um. Amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Frente de Deus de Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 9h21 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo hoje Marcos capítulo 2, também 2 Samuel capítulo 4, 5 e 6 e Daniel capítulo 3. Hoje é dia 15/6/2024. Também essa leitura faz parte do dia 16/6/2024. Nós estaremos fazendo essa leitura amanhã. Nós temos um domingo bastante corrido e hoje, o Senhor tem nos dado aí essa oportunidade. Então, estamos fazendo essa leitura do tabernáculo de hoje e de amanhã também. Amém? Glórias a Deus. Também, daqui a pouco nós estaremos trazendo a escola dominical também, que no domingo passado foi uma correria tão grande, Nós visitando a amada irmã que estava no hospital e foi assim um tempo bastante corrido. Então nós vamos fazer também a escola dominical também do dia de hoje, do dia de amanhã e do dia do domingo passado, amém? Então, aí também está a nossa amada irmã Cris. Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, e tenha aí um sábado abençoadíssimo em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então vamos à leitura bíblica. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Sagrada Escritura em Marcos capítulo 2, para fazermos menção da palavra do nosso Deus. Ele que tem cuidado dos seus servos, Ele que tem estendido as suas mãos potentes, e nós temos aí sido guiados pelo nosso Deus, amém? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados?
ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam ali sentados à mesa com Jesus os discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinha seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Versículo 18 do capítulo 2 de Marcos. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejum os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejum os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Então tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que aleluia, lerei novamente, versículo 20, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Que bênção, né? Senhor Jesus, ele é assim tão sábio, tão maravilhoso, né? Que a gente fica assim, boca aberto com essa situação toda, né? Da leitura que nós fazemos, e assim, lindo, né? A expressão que ele usa, como ele trabalha com os textos, né? É assim, é formidável, é muito bom. 2 Samuel capítulo 4, 5 e 6. 2 Samuel capítulo 4, 5 e 6. Vamos fazer menção também do livro de 2 Samuel capítulo 4, 5 e 6. 2 Samuel capítulo 4, 5 e 6. Vamos estar também lendo, nos aprimorando na palavra através deste livro.
2 Samuel capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram. E todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome de outro Recabe, filhos de Rimon, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beirote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beirotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jizreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beirotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia, e ali entraram até ao meio da casa, como se vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no quarto, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beirotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era coisa, aleluia, aos olhos que era como quem trazia boas novas. E logo lancei mão dele, e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Mas quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortasse-lhes os pés e as mãos, e os pendurassem sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Capítulo 5 de 2 Samuel, nós vamos também fazer menção deste capítulo, amém? Glórias a Deus. Juninho, seja bem-vindo, Juninho piloto, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus esteja guardando a todos os meus amados irmãos e irmãs que estão chegando aí nessa manhã. Já estão conosco aí 486 pessoas, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus esteja aí trazendo bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1. Em todas as tribos de Israel, aleluia, de Israel, vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos, aleluia, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel.
e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a Davi em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre toda Israel. Aleluia, glórias a Deus. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, com os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fere os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com Davi. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, em madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, e edificaram a Davi uma casa. E estendeu Davi, aleluia, e entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que o exaltara o seu reino por amor de seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, e Zobabe, e Natã, Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeque, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. E ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Rafaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas minhas mãos? Disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e desrompeu o Senhor os meus inimigos de diante de mim, como quem rompe as águas, porque isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E hás de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhes tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gézer. Amém? Glórias a Deus. Vamos também ao capítulo 6 de aleluia, 2 Samuel. Amém? Capítulo 6 de 2 Samuel. Também faremos menção dessa preciosidade que é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus.
2 Samuel capítulo 6, versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o seu povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome, e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro, este carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpa e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e símbalos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu junto ali a arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor à casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou a casa, aleluia, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu quando o levavam à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam a arca e todo Israel, a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Diz, porém, Davi a Mical:
perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irene Carvalho, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja também contigo, com toda a sua família, que Deus esteja protegendo a todos, guardando, e que seja assim um tempo preciosíssimo, né? Esse tempo que nós temos tirado para honrar ao nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Daniel, capítulo 3, eu quero convidar também aos meus amados irmãos e irmãs, para nós estarmos fazendo menção do livro de Daniel, capítulo 3, amém? Glórias a Deus. Capítulo 3, aleluia, do profeta Daniel, do homem de Deus. Capítulo 3, versículo 1, do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da gaita, buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns dos caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música se prostrasse e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da tua província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses,
nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes ao som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram todos dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes e os capitães e os governadores e conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo se tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí
fazendo infinitamente mais, né, sobre a vida de cada um de nós, que nós possamos estar aí sendo uma bênção, né, nas mãos desse Deus que tudo pode e que Ele tem feito aí das suas maravilhas na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas vezes nós passamos pelo fogo, pelas dificuldades, e às vezes a gente olha assim, a gente passa pelas ânsias, né, da morte. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é conosco. E eu creio que Ele será contigo na tua luta, na tua enfermidade, onde quer que você esteja. Que o Senhor esteja com seus anjos acampados ao teu redor, ministrando cura, que essa enfermidade ela caia por terra e que você seja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, restaurado para a honra e glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, te agradecemos, ó Pai, pelos teus cuidados. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, e que o Senhor venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Traz, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cura, Pai, e faça resplandecer da tua glória, Pai, sobre os teus filhos e filhas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, muitas vezes enfrentado, Senhor Deus, grandes problemas, mas o Senhor é Deus quem sara, o Senhor é Deus quem cuida, Pai. Diz o Senhor, ó Pai, e a tua palavra, que o Senhor fez a ferida, mas também a curará. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, faz, Senhor Deus, com que teus servos, ó Pai, sejam, Senhor Deus, sãos, para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja aí operando, te visitando aos nossos amados irmãos e irmãs, aqui também da outra plataforma a qual nós estamos aqui, também sendo operante, né? Os nossos amados irmãos estão aí já no número de 726 pessoas, que Deus esteja abençoando, né, a vida de cada um de vocês, operando e fazendo com que cada um esteja recebendo aí da visita do Espírito Santo, que Deus esteja aí lavando, remindo e transformando para a honra e glória dele, somente dele. Amém? Então, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente pela vinda do Messias, e todos diz amém e amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos meus amados irmãos e irmãs que estão aí conosco, clamando ao Senhor. Então, que Deus esteja te abençoando. Daqui a pouquinho, é o tempo de nós estarmos tomando uma aguinha aqui, nós vamos estar trazendo a escola dominical da semana passada, amém? Pastor Carlos vai estar aqui dando lugar, né, para Deus agir com poder e grande glória. Então, aqueles que puderem estejam aí entrando novamente para a gente aí fazer menção da palavra do Senhor, e que nós venhamos nos encher desse poder do Espírito Santo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.